Voltamos com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, VTEC Cable. E hoje, como eu falei no iniciozinho do programa, né, no primeiro bloco, a gente vai falar sobre as crianças, sobre a volta às aulas. Vamos falar também sobre a mudança de rotina. Às vezes a criança entra naquele ritmo de férias, depois para voltar ao ritmo das aulas é mais complicado, né? A gente sabe que daqui a um pouquinho também chega carnaval, e aí quando chega carnaval o negócio piora, porque ela volta para o ritmo, depois vai para o ritmo de novo de férias, e depois tem que voltar. E as crianças que mudam de escola, muitas crianças, às vezes, ficam anos em uma escola, e a escola, às vezes, é de educação infantil, e aí, chega em um determinado momento, elas precisam ir para uma outra escola, ou mudam de cidade, né? E aí precisam procurar outro lugar para estudar, por alguma mudança aí na rotina, não tem a possibilidade de continuar no mesmo lugar, quer dizer, fica também um momento de tensão, né? Então, a gente vai falar sobre tudo isso com a nossa psicóloga oficial aqui do programa, Grazi, bom dia. Bom dia, Carol, tudo bem? Esse assunto é muito interessante, né? A volta às aulas, né? Para algumas crianças é o máximo, agora para as outras é um sofrimento, gera uma certa ansiedade, que tudo que é muito novo, né? Por mais que você sabe que você vai encontrar os seus amiguinhos, gera uma certa ansiedade, até mesmo com a gente. Né? Então, assim, o que é muito importante nessa fase? Né? Vamos falar daquela criança que já está estudando, mas que vai retornar no mesmo colégio, tudo bonitinho. Né? O que você tem que fazer assim, com todas as crianças, não só com essas, mas acho que é introduzir a criança desde o início para essa questão de comprar o material, de comprar o uniforme, a mochila, a lancheira e assim por diante. Por quê? Porque é muito importante a criança já nas férias já participar, né, dessas coisas escolares. Né? Porque tudo muda, né? A rotina fica completamente diferente. As crianças entram num processo de querer aproveitar ao máximo, de ficar o dia inteiro jogando, brincando, aproveitando. E aí, quando inicia esse processo todo de agora as aulas, como é que vai ser? Poxa, eu não quero voltar, né? Quem é que quer voltar, né? As responsabilidades, aquilo tudo. Então, o que é muito importante nesse momento? A mãe já se organizar para preparar essa criança para a volta das aulas. Como? Primeiramente, a compra do material, da mochila. A mãe incentivar a criança. Olha, nós vamos voltar. Olha só que legal. Você vai rever seus amigos. Você vai fazer amigos novos. Né? Você vai conhecer quem é a sua professora. É claro que no determinado ano da criança, ela vai ter vários professores. Né? Tem que incentivar a criança o tempo todo. A criança precisa desse incentivo para ela ficar segura para iniciar o próximo ano. Quando a criança muda de colégio, gera uma ansiedade maior, né? Porque às vezes a criança muda de colégio, só que ela conhece algum amiguinho, vai para lá porque o amigo está lá, né? Só que também acontece da criança mudar de colégio, não só porque acabou o ano, né? Igual você deu o exemplo, né? Não existe mais esses anos, né? Que agora mudou, já ia falar série. Então é necessário mudar. Sim, mas às vezes a criança muda do colégio por causa do comportamento, muda do colégio por causa de alguma dificuldade ou algum problema que ela teve no colégio, né, com outros alunos, ou até mesmo com os professores. E também mudam de colégio por causa de repetência. Né? Então, o que é importante? Levar essa criança até o pequenininho, quando é a primeira vez que ele vai estudar, e até essas mudanças, levar no colégio para poder conhecer. Quando você pegar para fazer a matrícula do seu filho, leva ele. Vai você primeiro sozinha, né, com o seu marido, ou sozinha mesmo. Conhece o colégio, conhece a estrutura do colégio. Procura conhecer quem estuda lá, para saber como que é essa dinâmica escolar, né, como é que é o nível dos professores. Né? E aí, quando você decidir realmente matricular o seu filho, leva a criança, fale com ele o porquê que ele está se mudando do colégio, explica. Se foi por alguma questão dele ter passado por algum momento difícil de comportamento agressivo ou algum problema no colégio, ou até mesmo essa questão da repetência, conversa com ele, fala que é um outro ano, vida nova, que tudo vai ser diferente, que ele vai ter muito sucesso, vai ser muito querido, vai ser muito amado. Como é importante ter esse incentivo dos pais. Como é importante os pais entrarem nisso com a criança para ela poder ficar segura. Não é verdade? E também tem essa questão dessas
essas mudanças, né? Como lidar assim com o horário, né, com a rotina. É importante, pelo menos umas 2 semanas antes, a família já começar a colocar a criança para dormir um pouco mais cedo, né, até chegar no dia de ser a hora mesmo dela acordar, e acordando cada vez mais cedo para poder organizar o reloginho biológico da criança, para ela voltar para a rotina. Não será fácil as primeiras semanas, mas é um desafio que todos nós passamos, né, com as crianças. Então, tem que ter persistência. Pode acontecer do nível da ansiedade da criança estar muito alto. Então, como é importante ter esse diálogo, conversar, falar das coisas bacanas, né? Procurar os pais saberem o que a criança vai aprender naquele ano para colocar para a criança, né? Que mais, Carol? É isso, gente. Bom demais. Tem muitas dicas aqui. Grazi falando dessa questão do envolvimento, né, das crianças terem esse envolvimento. Às vezes a criança fica, na verdade, insegura porque é um novo. E um novo, até mesmo a gente que é adulto, deixa a gente nervoso, né, Grazi? Gera uma certa ansiedade. Imagina só para a criança. A questão também da mudança de uma maneira geral, né? Essa questão da escola. Às vezes a criança ela já está numa zona de conforto, ela sabe o nome de todos os coleguinhas. E a questão da aceitação. Às vezes ela fica assim, poxa, será que eu serei aceito no grupo? E pode ocorrer, por ela ser uma criança nova, de inicialmente, né, as outras crianças não interagirem tanto. Tem alguns casos que as crianças já logo interagem no primeiro dia e tudo mais, mas pode acontecer também, né? Se for uma criança um pouquinho mais introspectiva. Sim, pode acontecer. E se for uma criança pequena, eu sugiro os pais conversarem com o professor, para esse professor poder mediar as relações dentro da sala dele. Lógico que o professor está ali, não é para educar filho de ninguém, né? Mas ele está ali para poder passar os conhecimentos, né? O professor, eu acho magnífico essa profissão, né? Falando nisso, assim, agradeço a todos os professores que passaram pelo meu caminho, né? Então, eu acho que é muito importante o professor ele saber esses alunos novos, ele tentar de alguma forma, né, e unir eles, né, fazer alguma dinâmica, alguma coisa que eles possam realmente se unir, porque acontece de ter muitas crianças que são tímidas, ficam com vergonha, e aí entra no processo realmente de não querer ir para o colégio, né, e aí é importante a mãe incentivar, né, os pequenininhos, né, a mãe participar do momento da adaptação, que é difícil para a mãe, é difícil para a criança, né, por mais que ela vá aprender muita coisa bacana, eu acho que tem que colocar mesmo, né, dependendo da idade, assim, tem mãe que tenta colocar quando a criança está bem mais velha, mas eu acho que é importante até você repensar sobre isso, porque essa interação, a convivência com as outras crianças amadurece muito a criança, então faz bem também a criança ir. Então, assim, eu acho que é muito importante o professor, nesse momento, também ajudar, né? Mas, para isso, a mãe precisa ir, explicar, olha, meu filho é um pouco assim, será que não tem como, né, tentar unir? Fico um pouco preocupada dele ficar um pouquinho de lado, né? Mas eu tenho certeza que a criança acaba puxando papo, oi, qual é o seu nome? Né, onde você estudou? Né, e quando a criança lida bem com essa mudança, né, é um colégio legal, quero estudar lá, isso também ajuda. Agora, quando a criança já está com uma certa resistência, aí é aquele processo, né? Desde quando a mamãe levou lá para fazer a matrícula, a mãe conversando, a mãe colocando todas as qualidades que tem, tudo que ele vai aprender, todas as novidades que tem naquele colégio. Ah, mas no colégio só tem aula normal, não tem nenhuma atividade extra, só tem educação física. Então, coloca isso para a criança de uma forma bem... para poder motivá-la, para ela ter a vontade de ir, de aprender, de fazer diferente. Né? Porque se você colocar assim, de uma forma negativa, você está indo para um colégio que, de repente, não tem nada. Né? Vamos supor que você estava num colégio super legal, que tinha várias atividades de dança, judô, teatro. De repente, você se depara com um colégio que não tem nada, que às vezes a vida da gente muda também, né? E como lidar? Poxa, eu escolhi um colégio público que não apresenta isso, mas tenta ver qual o lado desse colégio público, e todos os colégios têm qualidades, né? Tenta buscar isso, as coisas boas daquele colégio, e aí se você tiver a possibilidade de colocar uma atividade extra, né, fora do colégio, né, para poder compensar um pouco isso,
se for, isso aí é um assunto muito delicado, né? Porque também tem pais que colocam filho em tudo e a criança não tem tempo para nada, né, Carol? Verdade, até estressa a criança. Essa questão da atividade, assim, aproveitando esse gancho, tem muitos lugares aqui na nossa cidade que oferecem atividades gratuitas para as crianças. Então, às vezes você está assistindo e fala, poxa, mas eu não vou ter condições de colocar meu filho. Isso é legal também, né? Só para abrir aqui uma possibilidade. Essa ideia que a Grazi falou é muito boa, sem o excesso, claro. Né? Sem o excesso, né? É só para, né, não digo compensar, mas que seja uma atividade que realmente vai favorecer o seu filho, que vai ajudá-lo, que vai ser algo bom não só para a parte intelectual, mas também física, emocional. A gente sabe que a atividade física é muito importante, né? Então, assim, sem exagero, mãe, pai, por favor, não vamos exagerar, né? Observe, né? Esse ano meu filho vai estudar à tarde, vai estudar de manhã, tem inglês, aí tem balé, aí tem... Calma, vê o que é prioridade para você não sobrecarregar o seu filho e ele não dar conta, né? Que aí não vai ter energia para estudar, para se dedicar, né? Uma outra dica também que eu acho que é importante é, se for possível, né, a família fazer um cantinho dos estudos para a criança, motivar, né, a família introduzir o estudo, introduzir a escola como algo positivo, porque é algo positivo na nossa vida. Tem regras, tem responsabilidades, às vezes a criança não sabe lidar com isso, achar isso tudo muito chato, tem dificuldades em lidar com a autoridade, mas vocês têm que tentar, de uma forma saudável, trazer o estudo como uma referência positiva, né? Sempre dando livros para o seu filho ler, né? Falando dos estudos. Quando a criança chegar em casa, pergunta como é que foi o dia, o que aprendeu. Por mais que você saiba aquilo tudo ali, pede ele para te ensinar. É o meio dele também está absorvendo, está assimilando cada vez mais aquele conhecimento. Então, o que eu acho que é importante? Chegou em casa, tem aquele cantinho, colocar para a criança das responsabilidades em primeiro lugar, né? Almoçou, se chega à noite, né? Lanchou, depois sim vai estudar, né? Senta com o seu filho, entusiasma ele, não joga ele lá no cantinho dos estudos, senão vai se tornar algo ruim, vai se tornar algo chato. Então conversa com ele, fala, filho, o que você aprendeu? Nossa, que legal. E a criança não quer, fica um pouco resistente, mas aí a gente tem que ser persistente, né? Então, tá ali, entusiasmar, fazer com que a criança estuda todos os dias a matéria que foi dada, né? Se teve exercício, repetir os exercícios, né? Se teve leitura, lê novamente. Para quê? É o meio da criança absorver esses conhecimentos e não acumular na hora do teste, da prova, que gera aquela ansiedade, eles ficam em pânico, alguns, né? Verdade. Então, assim, é muito importante os pais estarem ali nessa sintonia toda, entusiasmando, incentivando, como, né, olha, filho, olha que bacana, você vai estudar aqui, estou louca para você voltar às aulas, né, para você poder aprender um monte de coisa nova que vai poder me ensinar, né, colocar sempre palavras positivas para a criança poder falar, poxa, que bacana, olha, você vai rever seus amigos. Uma coisa também que é legal, quando é possível, Carol, é trazer esses amigos para dentro da casa, né, nessa última semana de férias, né, tenta ver com as mães a possibilidade de colocar essas crianças já juntas, né, para poder trocar experiências das férias, né, no dia anterior, fazer um almoço legal, fazer um jantar ou um lanche, falar, olha que bacana, amanhã vai começar, né, a sua vidinha de estudo, olha quanta coisa bacana que você vai aprender. Isso tudo vai motivar e a criança vai ficando mais segura. Sim. Né? E aí todas aquelas ansiedades, aqueles medos que ocorrem, insegurança, acaba sendo diminuído porque tem esse apoio familiar e a criança acaba ficando bem mais segura. E em relação a essa questão também mudando aqui, mas dentro do mesmo assunto, a questão da idade da criança, às vezes alguns pais, a gente estava falando disso um pouquinho antes, alguns pais pensam assim, não, vou deixar meu filho mais tempo em casa, né? Isso é muito comum. Quando um dos pais tem condições, às vezes o pai trabalha no turno da noite, aí pode ficar de dia com o filho, ou a mãe consegue se afastar do trabalho por uns 2 anos, 1 ano, enfim. E às vezes a criança não vai para a escola nesse período, né? Que não é o caso da maioria. A maioria, com 6 meses, deu a licença maternidade, as férias da mãe,
volta para o trabalho e a criança já está na creche e com 1 aninho ela já começa a aprender a andar e tudo mais, sai da fralda e vai tudo, um processo um pouquinho mais rápido por conta de estar na escola convivendo com outras crianças. Quais são os benefícios da criança entrar mais cedo na escola, que a gente sabe que tem aquela coisa do coração ficar apertado, a mãe deixar a criança muito novinha na escola, porém existem também os benefícios, né, Grazi? Sim, sempre existe, né? Sempre existem as coisas boas. Acho que é muito bom você ficar no meio familiar e ter todo aquele carinho, todo aquele apoio, todo aquele amor da mãe. Mas existe caso que a criança entra cada vez mais cedo, com 6 meses, com 1 ano, com 2, que precisa trabalhar, porque, né, não tem jeito. O nosso mundo é assim, né, Carol? Mas assim, quais são os benefícios? Essa relação com o outro. Essa relação interpessoal ela é importantíssima. E quanto mais cedo a criança aprender a dividir, a trocar, a ter essa relação positiva com o outro, é muito, muito importante, que às vezes o filho é único. Tudo gira em torno da criança. E aí, como é que fica isso? Você dá tudo, a criança às vezes não consegue dividir, e chega no colégio, numa creche, ele começa a aprender a ter que dividir, ao amiguinho que não quer emprestar. Então, essas relações eu acho que é muito importante. Aprende a brincar. Porque por mais que a mãe e o pai brinquem, que eu acho que é fundamental os pais brincarem com os filhos, tá? Eu acho fundamental isso. Mas é também importante a criança brincar com alguém da idade dele. Então, essa primeira fase da criança, quando ela entra na creche, é muitas brincadeiras. Ela também aprende muitas questões da responsabilidade. Do dividir, do horário do entrar, do horário do dormir, do horário de escovar os dentes, que vai todo mundo. Aí uma criança muito pequenininha, que ainda está na fralda, vê que o amiguinho já começou a fazer xixi no piqueniquinho, ele quer imitar. Então, ele vai começar... A facilidade para poder retirar essa fralda ela é muito maior. Então, por mais que o coraçãozinho da mãe fica muito apertadinho, tem muito ganho, muito benefício. Sabe? O seu filho vai interagir com outras pessoas, ele vai aprender, ele vai imitar. Pode ser que imite algum comportamento que você não aceita muito bem, mas aí cabe você chegar em casa, conversar com o seu filho. Passa por muitos problemas, dificuldade. Às vezes encontra uma criança que bate, que puxa o cabelo, que morde. Nessa fase, tudo é muito assim. E aí cabe você a conversar. Principalmente, a mãe ter uma boa relação com o profissional que está cuidando do seu filho. Muito importante. Para quê? Para poder cuidar bem dele, Acho que o primeiro momento é isso. E para você saber o que está acontecendo ali, Porque às vezes a criança em casa tem um comportamento. E na rua e no colégio é completamente diferente. Por quê? Porque está interagindo com o meio. A gente tende a repetir o nosso comportamento. Você imagina a criança, que tudo é novo para ele. Ele vai repetir aquele comportamento do amigo. Então, se aquele amiguinho ele está um pouquinho agressivo, ele não tá, ele morde, ele bate, a criança tende a repetir aquilo ali. Aí cabe você observar, perguntar a tia o que aconteceu e conversar com o seu filho. Apesar de ter esses altos e baixos, eu acho que é fundamental. Os benefícios são muitos, A criança aprender a interagir com o outro, ela aprender a brincar, ela aprender a dividir, a trocar, a somar. Eu acho que é fundamental. Quanto mais cedo puder, eu acho que é melhor. Mas se você está em casa, cuidando do seu pequeno, aproveita, ame, curte, mas brinca, ensina algumas coisas, Porque quando a criança é iniciada na creche, tem creche que já começa a ensinar as cores, as formas, as letrinhas. Então, isso tudo, já introduz. E, às vezes, em casa, a correria é tão grande que você não tem tempo para ter essa dedicação com a criança, Sim. E uma das coisas que são mais marcantes em relação a tudo isso, que envolve a educação infantil, a criança que vai muito cedo para a escola, é a independência. A criança fica muito independente, sim, impressionante. Muito. A criança, às vezes, já quer escolher a roupinha dela. Com 2 aninhos, a criança já quer escolher a roupinha que ela vai colocar. E você fala, meu Deus, como assim? É tão pequeno. Porque, na verdade, ele está num meio que são muitos, E, às vezes, a tia mesmo fala, pega sua roupinha na sua bolsa. Então, a criança começa a entender que ela precisa fazer algumas coisas, Como você falou, a divisão
das tarefas, das responsabilidades. A gente acaba observando isso. A tia, por exemplo, da escola, professora, que eles chamam de tia, não tem como dar comidinha para todos quando são muito pequenos, né, com os 2 aninhos. Não estou falando do bebezinho, não, que o bebezinho elas têm um número muito maior de professoras na sala. Mas quando é um pouquinho maior, né, é pequeno, mas não tanto, com os 2 aninhos, a criança já começa a comer sozinha. Ela vai sujar, ela vai fazer bagunça. De repente, em casa, a mãe vai falar, meu Deus, vai sujar tudo, eu prefiro dar comida porque ele vai se sujar todo. Mas tem que se sujar para aprender, né, Grazi? Sim, tem que se sujar. Essa independência eu acho que é fundamental, né? E é exatamente isso. A criança fica muito mais independente. Aí, às vezes, chega em casa, ela quer escolher a roupa. Aí você olha aquela roupa que não tem nada a ver com nada, você fala, ah, meu Deus, mas aí tenta negociar com a criança. Mesmo você virar para ela e falar, ai, tá horrível essa roupa, ah, você não vai sair comigo assim. Não, mãe, por favor, a independência dela, ela ainda não entende essa questão de gosto ainda, né? Algumas dependendo da idade. Aí você vai, não, filha, olha, você vai com essa blusinha, mas vamos botar uma sainha, né? Você vai com um jeitinho, né? Todo carinhoso de uma boa mãe, para poder incentivar, né? Deixar ela ter essa autonomia, mas também colocar uma roupa que seja viável para sair. E com relação à alimentação, é exatamente isso que ocorre. E também a questão deles aprenderem a comer coisas novas. Né? Às vezes chega em casa, ah, mãe, hoje eu comi isso assim, assim, né? Uma verdura, um legume diferente, que às vezes você não faz em casa, e a criança se encanta. Então, nessa fase inicial, como é importante apresentar todos os alimentos para as crianças, né? Vocês também serem um exemplo e também comer esses alimentos, né? Quando vê comendo, a criança acaba, não, minha mãe come, então eu vou comer. Agora, tem casos também que a família come e as crianças não comem, né? Então, a creche, o coleginho, ele ensina isso também, né? Ver o amigo comendo, ah, também vou comer. Mesmo que eu não goste, eu vou comer, né? Porque eu tenho que ficar igual. O negócio do legume é um problema, né? Uma certa idade, as mães sofrem com isso. Muito, sofrem muito. Então, assim, existem meios, né, de você ir introduzindo essa alimentação para o seu filho, sem necessariamente ele ver ali, né? Você tenta introduzir só uma colherada, mas tem que engolir. Vai introduzindo devagar, com a creche, com as professoras, né? Elas vão ensinar isso também, então vai ser muito positivo. Eles vão para casa, vão fazer aquela bagunça, vão se sujar, vão mesmo. E é necessário permitir isso, porque são fases da criança, né? Como engatinhar, como cair, né? Tem que levantar, tem que ir aprendendo, né? Não tem jeito, né? Tem mães que não deixam a criança engatinhar porque vai sujar o vestidinho, vai sujar a roupa. Não, vamos sujar tudo, depois lava. A criança precisa ser criança, a criança precisa brincar. A criança precisa passar pelas fases dela para ela ficar segura para seguir adiante, porque senão ela acaba ficando um pouquinho lá atrás, né? Em alguns aspectos. Verdade. Então, gente, esse período é maravilhoso. Para a criançada que vai entrar na escola, é um momento muito especial, né? Tanto para a família quanto para as crianças. Para as crianças que já estão na escola, é um momento de começar a colocar para dormir na hora certa, né, Graça? Sim, exatamente, né? Vamos rever os horários. Se a criança estuda de manhã, por favor, vamos começar já a colocar para dormir cedo, acordar essa criança cedo, né? Para entrar no ritmo de novo, né? Ritmo e para no dia começar a entrar no horário certinho e não ter nenhum problema, né? Mas vai ter, né? Geralmente tem um pouquinho. E as crianças que estudam à tarde também. Por quê? Porque de manhã a criança geralmente brinca, tem um café da manhã, tem um almoço. Então, quanto mais tarde essa criança também levantar, ela não vai ter essas refeições que são fundamentais para o desenvolvimento de uma criança. Então, é importante as crianças começarem, os papai e a mamãe, por favor, botar os filhinhos para dormir mais cedo, né? Explicar, vai começar as aulas, vai ver seus amigos. Então, tem que ter energia para poder brincar, para poder aprender. Então, vamos dormir, né? Para a criança ir realmente mudando esse hábito, né? Essa rotina que é um pouquinho mais complicada. Mas se introduzir, se começar agora, ainda dá tempo para não ter tanto problema, né? Perfeito, Grazi. Queria te agradecer mais uma vez aqui com a gente. E sempre tentando dar uma ajuda, um help, para que a gente possa viver com mais qualidade. Obrigada. Esse é o nosso objetivo, né? Levar um pouquinho de conhecimento, algumas dicas para as pessoas que estão em casa, para poder ajudá-las, né, a viverem com qualidade. Então, muito obrigada, tá? Tenha uma boa semana. Beijo. Nós. E agora a gente vai rapidinho para o comercial e já a gente volta. Não sai daí, não. Na Fisiocipre você encontra uma equipe multidisciplinar,
tratamentos estéticos, fisioterapia clínica, osteopatia, pilates, nutrição e psicologia. Aqui entendemos que